Olá, estamos de volta aqui para mais uma aula, na verdade a nossa última, e na aula de hoje a gente vai aplicar tudo o que a gente aprendeu em questão de ferramenta, em questão de dica de arte, e nós vamos compor uma arte para a divulgação desse mini curso. Aqui no CorelDRAW agora aberto, eu vou começar os preparativos para o nosso desenho, e eu já tenho mais ou menos uma ideia do que eu quero fazer. Quando eu faço alguma arte para divulgação, eu tento sempre fazer algo que eu não fiz antes ainda. Então, eu sempre experimento alguns estilos novos. Nesse caso, eu vou tentar fazer uma arte no estilo mais retrô. E esse vai ser o meu objetivo para essa arte. Não é nada que eu tenha trabalhado antes, então vai ser uma experiência nova para mim. Mas com as ferramentas que a gente aprendeu, com um pouquinho da noção de cor que nós conseguimos com esse curso, vai ser um trabalho bem tranquilo. Primeiramente, como eu quero fazer uma arte para o Instagram, é interessante que minha arte tenha um formato quadrado e não retangular, como está agora. Mas eu já comecei com o meu arquivo no formato retangular. Não tem problema, posso corrigir isso. Clicando aqui em qualquer lugar da folha de desenho, para ter certeza que eu selecionei a área de desenho apenas, eu posso alterar as dimensões. No caso, eu vou copiar a maior dimensão para baixo. E agora minha folha de desenho está quadrada. Enquadrando o zoom aqui para a gente conseguir ter uma visão de tudo que está acontecendo. Antes de começar a desenhar de fato, eu vou selecionar minha paleta de cores. Para isso, eu vou deixar alguns objetos com as cores que eu quero usar, para que depois eu tenha fácil acesso a elas. Essas aqui são as cores com as quais eu pretendo trabalhar. Lembrando que isso aqui não é definido, então se eu perceber que não funcionou, posso mudar o desenho a qualquer momento. No caso, eu escolhi o azul e o amarelo porque eles são cores complementares ou muito próximos disso. Se a gente utilizar aquela roda de cores, nós podemos ver que a cor complementar do azul é o laranja, mas o amarelo ele é um tom bem próximo do laranja. Como a gente está usando um azul mais frio, então um tom quente como o laranja poderia destoar um pouquinho do que a gente está mirando aqui. Utilizar as cores frias vai dar um efeito bem legal. Eu vou trabalhar apenas com o azul, o amarelo, esse tom próximo de um branco, eu deixei ele um pouquinho mais amarelado, e um tom escuro que não o preto. Ele é um cinza bem escuro, mas não preto, porque eu não queria deixar o contraste tão grande. E às vezes eu acho que não vale a pena a gente utilizar a cor preta mais escura que a gente tiver. Dependendo da arte que a gente quer, um tom de um cinza bem escuro já é o suficiente. E às vezes ela desatura um pouco a imagem, tira o excesso de contraste e deixa ela um pouquinho mais confortável de olhar. Bom, eu vou começar aqui fazendo o nosso fundo. Eu acho interessante nós termos um. E eu quero fazer no nosso fundo uma espécie de moldura. Alinhá-la ao centro. E vou escolher essa cor azul para o meu fundo. Agora que eu fiz o fundo de fato, eu já percebi que eu não gostei do tom de azul que eu escolhi. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar um pouquinho. Vou deixar ele um pouco mais desaturado. E aqui na minha paleta de cores, eu venho e conserto isso. Vou retirar o contorno. Agora vou mostrar um efeito bem legal pra gente. Para isso eu vou utilizar um formato triangular. Então, eu venho aqui para a minha ferramenta de link 2 pontos. Vou procurar o centro do meu desenho, para ter uma boa referência. Eu vou começar a desenhar a partir do centro. E eu vou fazer uma linha reta até o ponto médio do nosso quadrado. Agora, eu utilizo aqui, mais uma vez, a minha ferramenta de linha. E eu vou fechar essa curva aqui. Perfeito? Eu quero que esse triângulo ele seja espelhado do outro lado. Então, o que eu posso fazer é simplesmente copiar, com Ctrl C, Ctrl V para colar. E agora, eu tenho um triângulo em cima do outro, certo? Mas olha só que legal. Se eu selecionar essa dimensão aqui do triângulo para aumentar ou diminuir ela, segurar Ctrl e trouxer para o outro lado, eu vou escalar o nosso triângulo de maneira que ele mantenha a proporção dele, só que para o outro lado. Então é como se eu estivesse espelhando ele. Perfeito?
Agora eu vou aproveitar isso, vou unir essas duas curvas e o nosso triângulo está feito. É legal que o programa do CorelDRAW ele já faz isso pra gente. Ele vê que tinha uma linha em cima da outra, ele já uniu as duas. Eu vou já retirar o contorno e a cor de preenchimento desse meu triângulo vai ser esse meu tom de azul, só que um pouquinho mais claro. Lembrando que às vezes se eu quero fazer algum highlight na imagem, não vale a pena apenas nós deixarmos ele mais claro. Então, o que eu fiz aqui para fazer esse tom mais claro, esse azul? Eu simplesmente utilizei o tom de azul que a gente já tinha antes e eu desaturei ele, deixei um pouco mais claro. Isso pode funcionar muitas vezes, mas é muito legal que nós aumentemos um pouquinho a temperatura do que é claro, para dar um contraste mais interessante na nossa imagem. Perfeito? Tá feito aqui o nosso primeiro triângulo e o que eu quero fazer com ele agora é replicá-lo algumas vezes. Eu vou utilizar de novo Ctrl+C, Ctrl+V. Dessa vez eu vou escalar ele para baixo. Talvez já dê para ter uma ideia do que eu estou querendo fazer aqui. Dessa vez eu vou selecionar os dois triângulos e eu vou combiná-los, certo? Agora eles são apenas uma curva. E agora, copiar e colar de novo. E ao invés de espelhar o nosso triângulo, eu vou clicar uma vez nele para habilitar a rotação. E eu vou, segurando o Ctrl para que ele habilite rodando apenas em alguns ângulos pré-definidos, eu vou rotacioná-lo desta maneira, repetindo o processo aqui. Dessa vez com uma rotação de apenas 45 graus. E eu já posso ver que aqui eu não vou conseguir atingir as bordas com o meu triângulo. Então o que eu posso fazer é outro truque, combinar todos juntos e eu vou escalá-los. Dessa maneira eu mantenho essas proporções aqui que eu tinha antes e eu consigo atingir aqui. Mas agora os meus triângulos estão vazando aqui para fora, mas não tem problema, porque a gente já aprendeu a utilizar a ferramenta de corte. Antes eu vou centralizar o zoom aqui. E eu vou, com os meus triângulos selecionados, utilizar a minha ferramenta de corte para recortá-los exatamente onde estava a borda do meu desenho. Uma coisa que me incomoda nesse efeito que a gente faz, e isso é pessoal, talvez não signifique você, eu não gosto desse centro aqui onde os triângulos se encontram, porque eu acho que ele fica ele tem muita informação nele. Então eu gosto de, às vezes, suavizar isso aqui com um círculo qualquer. Aperto o P para centralizar. Preenchido com essa cor. Certo? E eu vou diminuir um pouco. Dessa maneira eu sinto que eu suavizo um pouco todo aquele excesso de informação e deixo um pouquinho mais agradável de olhar. Agora eu já vou partir para um passo muito importante da nossa etapa de ilustração, que é o lettering. O que é isso? O lettering é quando eu escolho e eu utilizo uma fonte para fazer a escrita do meu desenho de maneira estilizada. Tem artes que dependem apenas do lettering, então às vezes alguma marca ou algum tipo de empresa tem algum logotipo ou algum banner, você pode ter visto já, que é só o nome da marca ou um texto com diversas fontes super estilizadas e elas em si já compõem uma ilustração muito boa. Então é uma parte muito importante escolher a fonte certa e a gente também conseguir utilizar essa fonte de uma maneira que a gente faça algo legal com ela, que combine com o nosso estilo de desenho. Então o que eu estou fazendo aqui, eu vim para aquele site que eu mostrei para vocês, o Tafonte, e eu vou escolher aqui a minha fonte que seja interessante para o nosso desenho. Eu estou fazendo um desenho mais old school, então eu acho muito interessante que nós venhamos aqui na categoria fantasia e old school, para a gente encontrar aqui talvez o nosso estilo retrô. Como eu não vou comprar nenhuma das fontes que estão aqui agora, mas eu quero utilizá-las de maneira correta, então eu venho aqui em mais opções e eu vou selecionar domínio público e 100% grátis. Dessa maneira, só vão aparecer para mim as fontes em que eu posso utilizar sem nenhum problema direitos autorais. Achei duas fontes que eu achei interessantes,
primeira é essa Day Poster Black e essa Bean Catcher. Como eu quero fazer um lettering interessante, então combinar duas fontes pode ser bem legal, se eu fizer da maneira correta. Minhas fontes estão instaladas e agora a gente vai utilizá-las para fazer o nosso lettering. Então eu vou utilizar a nossa ferramenta de texto para fazer um texto qualquer. Vou fazer o texto. E aqui, procurar a nossa fonte. Perfeito. Bom, para eu não ficar o tempo todo selecionando e desselecionando o nosso fundo aqui, nossos triângulos, e tendo o problema de desmovê-los, eu vou selecionar os dois, os nossos triângulos, nossos fundos e esse círculo, que são todos objetos separados, vou agrupá-los, certo? Agora eles estão todos juntos. E eu vou bloquear. Dessa maneira eu não consigo selecionar eles mais, sem querer. Se eu clicar duas vezes eu consigo utilizar o clique direito para desbloqueá-los. Mas no momento eu vou deixar isso bloqueado. Assim a gente não tem o risco de mover algo sem querer e atrapalhar todo o nosso desenho. Aqui com o nosso lettering, eu vou aumentar um pouquinho de tamanho. Experimentar uma fonte. E agora eu já vejo que eu não gosto muito desse tom que eu escolhi para as cores mais claras. Bom que eu já tenha visto isso agora. Eu vou clarear mais um pouquinho, sem deixar que ele perca essa tonalidade leve de amarelo. Eu vou agora na nossa paleta de cores trazer de volta isso aqui. Para atingir aquele visual mais retrô, fazer uma quebra de texto, justificá-lo dessa maneira. Aumentar mais um pouquinho. E agora eu vou dar aquela leve entortada. Certo? Um efeito bem legal que eu acho que nós conseguimos fazer com isso aqui é uma espécie de um sombreado com um contorno mais discreto. Como é que a gente faz isso? Eu vou trazer um pouquinho para baixo meu texto, copiar, colar ele duas vezes. Uma vez aqui e a outra vez aqui. Eu vou pegar esse segundo texto meu. Eu vou colocar ele na nossa cor de fundo. Eu vi que ficou um pouco difícil de ler o que está acontecendo, então vou tentar deixar os nossos desenhos aqui de maneira que fique legível. Bom, eu acho que o efeito ficou bem interessante. Para ficar fácil de trabalhar com o texto todo, eu vou selecionar os meus 3 objetos de texto, né? Estão aqui selecionados. E eu vou já converter todo mundo em curva para que eu possa agrupá-los. Assim eu consigo arrastar todos de uma vez só, trabalhar só com eles. Legal, tô gostando do nosso resultado. E agora vamos voltar a trabalhar com o fundo. Agora que eu tenho o lettering, eu já tenho mais ou menos uma ideia de como é que vão estar as coisas. Então eu já tive uma ideia bem legal para a gente aumentar esse círculo e utilizar ele para chamar a atenção da pessoa que está olhando a arte com alguma outra ilustração ali dentro. Então eu vou desocultar o nosso fundo, desbloquear o nosso fundo, certo? Desagrupá-lo para que eu consiga selecionar o círculo e eu vou aumentar ele bastante. Dar um Ctrl C, Ctrl V para que eu tenha uma versão menor do nosso círculo. Vou preenchê-lo com a nossa cor de fundo. Mais uma vez Ctrl C, Ctrl V. Diminuir o círculo. Cor de fundo. Essa é a cor de fundo. Certo? Eu combinei... O que eu fiz agora aqui, eu combinei todos os objetos do fundo, inclusive o círculo. E o círculo estava na frente do nosso texto. Então, quando eu combinei o fundo com o círculo, a nossa combinação foi para a posição do objeto que estava maior. Então, como o círculo estava na frente do texto, porque eu fiz o círculo depois do texto, então todo o meu fundo veio para a frente do círculo também quando eu fiz o grupo. Sem problemas. Ctrl e Page Down para abaixar, ou eu vim aqui em Objetos e eu arrasto o nosso grupo para baixo. Mas vamos utilizar os atalhos aqui que a gente tem.
E agora eu vou complementar esse fundo aqui. Vou fazer um quadrado. Eu vou acertar ele nas dimensões exatas da nossa página, que eram 297 por 297 milímetros. Apertar P para centralizar, retirar o contorno dele e eu vou preencher, trazer ele para baixo. E ótimo. Agora a gente tem menos cores, não tem mais aquele branco esquisito. Uma coisa que eu percebi é que o nosso círculo no centro não está funcionando muito bem. Vou fazer mais uma alteração. Eu vou desagrupar o nosso círculo. No momento eu vou manter esse círculo aqui agrupado. Eu vou ocultá-lo, certo? O que eu vou fazer? Aumentar mais um pouquinho isso aqui e eu vou trazer para baixo. Bem para baixo. Dessa maneira aqui. Com ele selecionado, utilizando a ferramenta de recortar. Recortar mais uma vez o que a gente tem aqui. E eu vou desocultar os nossos círculos. Eu vou trazê-los aqui para baixo. E agora a gente vai continuar com o nosso Letterman. Ferramenta de texto. O que de fato funcionou aqui agora foi selecionar uma cor mais escura que o nosso fundo para destacar essa palavra completo aqui no nosso fundo. Certo? Vou aqui fazer mais alguns detalhes e eu volto quando eu tiver algo mais legal para falar. Ótimo. Agora nós vamos fazer uma caneta no estilo também retrô. Então vou começar com um retângulo aqui, qualquer. E eu vou desenhar a nossa. A caneta que eu quero fazer é aquela que tem aquele bico fino, né? Então vamos desenhá-la aqui. Perfeito. Para terminar a nossa caneta, um círculo no meio, que vai ser utilizado como um recorte. Então, tá aqui, o meu círculo vai ser a forma do meu recorte, seleciono o bico da minha caneta e eu vou fazer um verso menos frente. Então, verso menos frente, esse aqui. A caneta quase pronta. Faltam mais alguns detalhes ainda pra gente. Eu não estou me preocupando muito com a simetria da caneta, porque não é algo que vai fazer muita diferença. Então, se tiver um pouquinho maior desse lado aqui do outro, não tem problema. A gente ajusta no olho. E agora eu vou combinar todo mundo aqui. Virou uma curva só grandona.
Depois de ficar satisfeito com a posição da nossa caneta e também com um leve destaque que eu coloquei aqui para ela aqui atrás, para ela ficar mais recortadinha, bem semelhante ao efeito que nós fizemos no texto, eu vou continuar com o nosso desenho e eu vou fazer uma faixa passando aqui por esse círculo. E tem uma ferramenta que vai me ajudar muito aqui na ferramenta de polígonos. Aqui em formas comuns, eu vou ter uma espécie de faixa. E essa faixa é bem parecida com o que eu quero. Vou utilizar essa faixa aqui e a nossa ferramenta de forma para alterar o formato dela mais ou menos próximo do que a gente quer. Como ele é uma forma ainda e não uma curva, então a ferramenta de forma funciona de maneira específica para ela. Aqui eu consigo mudar algumas dimensões da nossa faixa e eu quero ela dessa maneira. Estou bem satisfeito com o formato da faixa. Vou só diminuindo um pouquinho assim. E agora a gente pode preenchê-la. Certo? Agora eu vou brincar um pouquinho com a faixa. Vamos centralizar o zoom aqui nela. E agora a gente vai alterar o formato dela, até a gente ficar feliz com o resultado. Certo? E agora é a parte legal. Eu vou converter ela em curva. E agora eu consigo editá-la como se ela fosse uma curva. Então eu vou adicionar em curva aqui. Eu vou puxar a curvatura dessa faixa para baixo. Em curva. E puxando a curvatura para baixo. Eu puxei ela para baixo da caneta. E agora, para o texto da faixa, vou fazer um truque legal. Primeiro, uma linha. Vou transformar ela numa curvatura. Certo? E olha só. Agora que eu tenho essa linha seguindo o formato da faixa, eu vou colocar o nosso texto na linha. De maneira que o nosso texto siga a linha. Perfeito? Esse é um ótimo jeito de fazer com que o texto siga o formato da linha. Ótimo, agora o nosso texto eu vou converter em curva. Para que eu possa recortar essa linha nossa e ficar só com o texto. Aqui eu mexi mais um pouquinho ainda na caneta, que eu vi que eu poderia melhorar mais como ela está disposta. E eu acho que eu fiquei um pouco mais feliz agora com o formato dela. Muito bem, o que eu fiz aqui, eu importei o logo do Pet Elétrica para a gente colocar aqui. E agora, o que eu vou fazer é algo que você só pode fazer se você estiver fazendo uma campanha com uma marca ou usando um logo de um cliente e ele permitir você fazer isso, que é alterar o logo deles. No caso, eu vou alterar as cores do logo do Pet Elétrica, mas como eu sou integrante do Pet, eu posso fazer isso. Então, se você está fazendo isso para alguma marca, peça permissão, pergunte se pode. Às vezes eles podem não gostar que você altere as cores ou formatos, e sem nenhuma permissão não é bom fazer isso. Então, nesse caso, eu vou alterar as cores do nosso logo do Pet.
que já é um vetor, para combinar com as cores que nós temos aqui. Certo? E agora o logo do pet não está tão destacado mais. E ele encaixa bem melhor aqui. Diminuir um pouquinho. E agora eu vou utilizar uma ferramenta muito legal, que é a ferramenta de mídia artística. Vou selecionar espalhador e aqui espirrar. Agora olha o que eu vou fazer. Se eu utilizar o pincel aqui, eu vou estar desenhando um monte dessas manchas aqui, sem nenhum muito sentido. Então o que eu posso fazer é, eu posso diminuir aqui o tamanho dos objetos passados. Certo? E eu vou aumentar o espaçamento entre os objetos. Então, vou aumentar o espaçamento. Diminuir o tamanho dos objetos espalhados. Na verdade, vou diminuir bastante. 10 é muito pouco. Não, 10 é o suficiente. E a rotação, eu vou colocar um incremento. Porque a cada novo espalhamento, eu vou ter uma rotação diferente para os objetos. Então, você vê que esse primeiro aqui tem uma rotação, esse aqui está girado, esse aqui, cada um deles está ficando uma rotação diferente. E para que eu estou fazendo isso? Bom, eu vou fazer alguns detalhes aqui na nossa borda para criar aquele efeito de desenho mais gasto. Ótimo, agora o que eu vou fazer, eu vou separar a mídia artística. Então, eu separei esses meus objetos da minha linha. Eu vou deletar a linha. Estão todas juntas aqui, né? E não é bem o que eu quero. Então, o que eu posso fazer também é separar grupo da mídia artística. Agora que eu fiz com todos, eu vou desagrupar todo mundo. Eu vou dar uma espalhada um pouquinho melhor neles aqui. Brincar um pouquinho mais com os tamanhos. Agora que eu dispersei eles, eu vou agrupar todo mundo com que eu fiz isso. Eu estou agrupando grupinhos de cada vez, aos pouquinhos, para ficar fácil da gente selecionar tudo de uma vez. Todo mundo agrupado agora, e o que eu farei é colocá-los da cor do nosso fundo. E eu vou deixá-los sem nenhum contorno. O que eu criei de um efeito aqui é algo que parece um desgaste na página, né? Então posso desagrupar aqui mais uma vez para eu alterar um pouquinho melhor os formatos individuais que ficaram muito grandes, exagerados.
Agora o último passo é a gente prevenir uma coisa que acontece muito, que é quando a gente faz vários objetos, é que alguns podem escapar para fora. Então vamos supor que eu tenha feito isso aqui e ficou esse pedacinho aqui de fora. Ó, ele está fora da folha de desenho. Eu posso às vezes nem perceber que ele está aqui. Só que quando eu for exportar, o nosso PDF vai dar problema, ele vai estar com coisa fora do desenho. Então como que a gente faz isso? Seleciona todo mundo e utiliza a ferramenta de corte, cortar, nos limites do desenho. E ok, ela cortou tudo daqui de fora e ficou exatamente apenas o que está aqui dentro do desenho. E essa aqui é a nossa arte retrô. A gente pode, sem nenhum problema, depois experimentar novas cores, fazer várias versões de cores. Isso é muito bom quando você for entregar algum produto, porque aí o seu cliente pode ver as várias versões e escolher o que ele prefere. É isso. Com esse curso, eu espero que vocês tenham aprendido a iniciar todas as ferramentas do CorelDRAW, iniciar o programa, fazer um documento com as especificações que você precisa, fazer qualquer desenho, escolher as cores para ele, escolher uma fonte legal e fazer um trabalho bem massa. Muito obrigado para todos que assistiram até aqui, eu agradeço a audiência. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que a gente vai ter mais mini cursos eventualmente. Alguns vão ser mais voltados para a área de engenharia elétrica, mas pode ter alguns que são de interesse geral, como esse aqui do mini curso de CorelDRAW. E é isso, muito obrigado e até a próxima.